Reformando discípulos, para a glória de Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. A gente já aproveita, aqui para convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Também está compartilhando, esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos da igreja, que a gente possa aprender, nessa noite, nesse dia, um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. Amém. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui com o Pablo e também com o Michael, Novamente, sejam bem-vindos. Nós gostamos, nós amamos estudar a palavra de Deus e queremos contribuir, um pouco com os irmãos, ajudando, trazendo de forma expositiva o Evangelho de Mateus. Já estamos próximo do fim, estamos no capítulo 26, vai até o capítulo 28, mas nos alegramos com a presença dos irmãos. Então, nós convidamos os irmãos em casa, onde quer que o irmão esteja, abra a palavra do Senhor, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26. Nós vemos, só para relembrar, Pablo e Michael, Jesus realmente já está no final do seu ministério. Ele está em Jerusalém juntamente com seus discípulos, e o capítulo já inicia Jesus dizendo para eles que em 2 dias eles iriam celebrar a Páscoa e o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Já abre o capítulo Jesus transmitindo isso para eles. E aí mostra também uma organização com a intenção de matá-lo, certo? Então, os principais sacerdotes, os anciãos, eles se reúnem no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e intentam, junto com Judas, que iria trair Jesus, porém, com medo do que pudesse acontecer na festa, já que tinha muita gente ali, uma multidão muito grande, e o tumulto que isso poderia acontecer, eles não intentam em matá-lo, mas sim prendê-lo. E é isso que nós vamos ver no decorrer do capítulo, certo? Então vamos lá, primeira parte já no verso 6, onde Jesus ele está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E aí, um dos irmãos, quem quiser comentar, acontece um fato muito importante, conhecido também da palavra do Senhor, com uma irmã ali com um vaso de alabastro. Vocês querem comentar? É interessante que a gente vai observar que esse capítulo ele é exclusivo para nos mostrar a progressão até a morte de Cristo. E até que a gente venha ver essa incriminação, existem alguns episódios, como esse episódio aqui, quando Jesus ele é ungido, logo depois a conspiração, a Páscoa, quando Jesus chama ali Pedro, João e Tiago para orar. E a gente vai observando aqui quais ensinamentos, quais os principais ensinamentos que a gente pode absorver de cada uma dessas passagens. E já de início a gente pode colocar aqui a ousadia que Maria teve ali, em pegar um perfume que era caríssimo, era referente mais ou menos ao trabalho de 1 ano, e derramar aquele perfume ali sobre Jesus. E o mais interessante, existe uma indignação por parte dos discípulos. E provavelmente o pessoal, nossa, para gastar um perfume tão caro dessa forma, não poderia fazer tantas outras coisas. E esse capítulo já nos abre nos mostrando e enaltecendo a atitude de quando nós damos aquilo que é o nosso melhor para Deus. Então, acho que já essa primeira observação, essa primeira ponderação que a gente já pode colocar nesse texto. E o interessante é que Maria, esse perfume que ela derrama diante do Senhor Jesus, naquela época havia um costume que as mulheres, elas guardavam este perfume para uma ocasião especial. E que ocasião especial era essa? Quando ela recebia um pedido de casamento. Esse perfume, ele era derramado diante do seu noivo, para mostrar ali que ela estava honrando o seu noivo. Exatamente. Através daquele ato. Então, Maria, ela faz algo ali maravilhoso. Por quê? Porque ela guardava este perfume e foi para um momento mais que especial, podemos dizer assim, porque ela derramou diante do noivo da igreja. Ela derramou este perfume valoroso diante do Senhor Jesus.
e ali ela foi censurada, ela foi ali discriminada por causa daquele ato. E muitas vezes, quando nós dedicamos as nossas vidas a adorar ao Senhor, quando nós nos derramamos o nosso coração ao Senhor, vêm as críticas. Por que você não dedica a sua vida a algo mais importante? Há tantas coisas, tantos projetos, tantos planos, tanta coisa que o mundo tem para que você possa desfrutar, e você escolhe muitas vezes estar num culto, estar estudando a palavra, e muitos não entendem. Mas nós sabemos que fazemos isso porque, como igreja, nós estamos derramando as nossas vidas diante do noivo. Louvado seja Deus. Amém. Isso é verdade, que o Michael e o Pablo disseram, né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa que se dedica, é serva de Deus, ela é censurada, e muitas críticas vêm para dizer, olha, você não vive, né? Você tem que curtir a vida, para de ir na igreja. Às vezes a pessoa que está nos assistindo pode estar passando por isso, mas como Maria, ela escolheu a melhor parte, porque ela é uma personagem muito interessante. Ela aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Glória a Deus. Né? Então, assim, só antes de começar, eu estava conversando com o Pablo, tem coisas que a gente não percebe na palavra, né? Sim. A gente percebe quando a gente está estudando, assim, né? É uma maravilha. Às vezes você já leu aquele texto ali algumas vezes, mas Não dá valor, né, uma passagem, e ela é rica, né? Eu até coloquei aqui, ó, a gente só pode dar de bom coração, né, tudo de bom coração a Deus, se a gente entende primeiro quem Ele é e que tudo que nós temos é dele. E o Senhor Jesus, ele fala para aqueles que estavam ali, aquela mulher, Maria, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Quer dizer, nós estamos em 2023 Glória a Deus. e nós estamos aqui lembrando deste ato maravilhoso que Maria fez aos pés de Jesus. Lembrando e sabendo que nós temos que fazer como ela, estar aos pés do Senhor, entregando o nosso melhor para Ele ali. Amém. Uma outra passagem interessante, Jesus, no finalzinho, Michael, ele fala, olha, ela fez para o meu sepultamento, né? Ele já estava falando também do preparo que ia ter quando ele fosse sepultado, que foram as mulheres que cuidaram do corpo, né? O Senhor já mostrando o que ia acontecer em breve. Logo em seguida, a partir do verso 14, nós vemos exatamente, tem um título chamado O Pacto da Traição, que então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os sacerdotes, né? Ele acaba de, pagaram-lhe 30 moedas de prata, né? E foi o preço que Judas aceitou para entregar Jesus, que nós vamos ver mais para frente o momento onde ele entrega para os soldados quem era Jesus. Né? Seguimos, né, para a ceia do Senhor. Seguimos. E aí para a ceia da Páscoa. Né? No primeiro dia da festa dos pães asmos, está no verso 17, vieram os discípulos, né, e Jesus manda eles prepararem tudo, meu tempo está próximo, ele diz, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, e eles fizeram como lhe ordenaram. O que nós podemos falar sobre a Páscoa? O que é importante o relacionamento? Porque a Páscoa do judeu é uma coisa, mas Jesus vem e transforma para o cristão na ceia. Né? O que a gente pode falar de interessante aí? Vocês querem comentar alguma coisa? Ali foi um momento de transição, porque na Páscoa dos judeus eram usados ali as ervas amargosas, o cordeiro, pão asmos, e ali então Jesus ele faz aquela transição para a ceia, aonde agora, de que forma que foi feito? Com pão e vinho. E o cordeiro? Jesus era o próprio cordeiro que estava ali, juntamente com eles, para celebrar a ceia do Senhor. Perfeito. Uma coisa também que eu quero deixar enfatizar, nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical o aliancismo, né? A aliança de Deus com o homem, lá da criação, né, da queda do homem até a vinda de Jesus. E aqui Jesus reforça isso. Né? Nesse momento da celebração da Páscoa, ele mostra que só existe uma igreja em Deus, quando ele une os seus discípulos ali. Ele mostra que todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé,
os do Antigo e do Novo, né? Nós vemos em Gênesis 17:7 e também vemos em Gálatas 3:8. Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Então, mostrando a aliança de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É muito comum, e existe uma linha, vamos dizer assim, teológica, de raciocínio, de pensamento, que a gente particularmente considera menos apropriada, que é imaginar que Deus tem tratativas diferentes com relação ao seu povo ao longo do tempo. Perfeito. E por que a gente reforça isso aqui? Toda vez que o povo judeu celebrava a Páscoa, tinha um objetivo: apontar a ser uma sombra profética do sacrifício perfeito que seria Jesus Cristo. Por isso que o cordeiro ali que era morto, ele precisava ser sem mancha, né? E aí a gente reforça: será que era aquele cordeiro que estava sendo morto, que estava levando o pecado? Não era, aquilo ali era um símbolo. Então, o que nós estamos reforçando aqui? Todas as pessoas, né, que foram salvas no Antigo Testamento, antes de Jesus, elas também foram salvas através da graça, pelo sacrifício de Jesus, mesmo que esse veio só depois. E assim como todas as pessoas após Jesus, assim como nós, não somos salvos pelo que fazemos. Se, né, as pessoas ali no Antigo Testamento elas fossem salvas pelo que elas faziam, não haveria possibilidade alguma, né? Quantos sacrifícios que eram feitos ali justamente para mostrar essa incapacidade ali do povo de Deus de cumprir com a lei. E a gente pode até reforçar aqui a questão dos sacramentos, né? A ceia e o batismo, assim como no Velho Testamento havia a circuncisão e a Páscoa, hoje nós temos o quê? A ceia e o batismo, que são dois símbolos importantíssimos, são sacramentos da igreja, que são para nos lembrar, né, primeiro que nascemos, morremos para o mundo e nascemos para Cristo, e o segundo que Jesus, né, morreu na cruz e voltará para buscar a sua igreja. Amém. E convido os irmãos, não deixem de assistir as escolas bíblicas dominicais, onde está dando ênfase ao que o Pablo falou, a aliança de Deus com o homem. Quer falar, mãe? Eu ia dizer exatamente isso. Reforçar a participação da EBD, porque isso com certeza vai abrir o entendimento daqueles que porventura estão com dúvidas em relação a isso, essa questão do aliancismo. Então é muito importante a sua participação, acompanhar os estudos dia após dia, e certamente você crescerá bastante no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Aí, irmãos, a partir do verso 20 até o 25, nós vemos a parte em que Jesus indica aquele que iria traí-lo. E aí, Pablo, você estava falando comigo, né, que no verso 23, Jesus ele dá uma resposta interessante. Ele responde: o que mete a mão comigo a mão no prato, esse me trairá. E aí, 4 aspectos, ou 4 propósitos, existem 4 propósitos na resposta de Jesus, né? Imagina a situação, você está ali na mesa, vamos tentar imaginar, né? Estamos todos sentados aqui na mesa e Jesus fala: ó, tem um de vocês que vai me trair. E aí acontece, tem 4 objetivos que a gente pode elencar aqui, né? Primeiro objetivo é advertir, né, o próprio Pedro, né, o próprio Judas, da sua traição. Ou seja, Jesus está mostrando ali, ó, tem um conhecimento do que você vai fazer. Ele não estava sendo pego de surpresa. Jesus, em nenhum momento, ele foi pego de surpresa. Logo em seguida, com isso, a gente vê o controle que ele tinha, né? Em nenhum momento, Jesus perdeu o controle, mesmo sendo homem, né? Ali, como a palavra fala, que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele manteve o controle. Deus estava sob o controle de todas as coisas. A gente vê também um terceiro objetivo aqui, que é mostrar como Jesus estava sofrendo, como aquilo ali doía, né, no seu coração. E, por fim, um autoexame, que para mim é o mais importante, porque deve ser um autoexame que deve provocar em nós todos os dias, né? De refletir e falar assim: como que está a minha vida com Deus? Como que está a minha vida perante o Senhor Jesus? Nós podemos, então, nós entendemos aqui, podemos dizer, Judas, ele teve a oportunidade para se arrepender. Jesus trouxe ali uma palavra de despertamento.
E o interessante é que Judas, nós podemos colocar, ele era um discípulo de confiança. Por quê? Ele era o tesoureiro entre os discípulos. Ele que cuidava do dinheiro, ele que cuidava da bolsa. E é por isso que nós vemos a indignação dele, voltando um pouquinho, se vocês me permitem, por isso que nós vemos a indignação dele quando Maria, ela derrama o perfume diante do Senhor Jesus, porque ele sabia que era de grande valor. Ele até usou um argumento que nós podemos olhar como algo bom, porque qual é o argumento que ele usa? Olha, poderia dar aos pobres, mas a intenção do coração dele, a motivação não era essa, porque ele já vinha retirando dinheiro ali da bolsa. Então, a intenção do seu coração era justamente fazer o quê? Tirar mais dinheiro. Então, quando ele vê que o Senhor Jesus ele não se importava com o bem material, com o dinheiro, e também outra coisa que talvez não só Judas, mas os demais discípulos esperavam, que Jesus fosse também ali fazer uma revolução política. E quando ele vê que Jesus não se importa com nada disso, ele fica indignado, e é quando ele vai atrás daqueles que eram os religiosos, os líderes, para poder ali, então, entregar o Senhor Jesus. Quando Jesus diz, meu reino não é desse lugar, né? Não é daqui, meu reino é dos céus, ele não entendeu isso, ele queria exatamente uma revolução, né? Ele era apegado a valores materiais, e no Evangelho de João, capítulo 12, verso 6, diz que ele tirava as moedas da bolsa, é o que o Michael falou, ele roubava ali dos discípulos de Jesus, né? Então, assim, a gente vê a corrupção, né, o pecado na vida daquele homem. E a gente até pode colocar, Aníbal, quais são os maiores desvios que existem hoje no meio das igrejas? É quando uma igreja, um grupo, um líder religioso quer fazer o que Jesus instituiu para que não... quer ir contra o que Jesus instituiu para que fosse feito. Todas as vezes que você observa um grupo caminhando contra a palavra de Deus, se distanciando da palavra de Deus, é porque os objetivos deixaram de ser voltados e centrados em Cristo e começaram a ser centrados em si mesmos. Perfeito. Eu vou pedir para os irmãos que estão nos assistindo, agora vamos ler a palavra do Senhor, porque é importante, no verso 26, Jesus institui a ceia do Senhor. Então ele diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. A gente fala de aliança já aqui, né? Relembrando ali. Para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus institui a ceia. Eu queria só firmar aqui algumas características da ceia. Quando que a ceia foi instituída? Ali naquele momento, onde ele substitui a Páscoa pela ceia, certo? Quem que instituiu a ceia? Próprio Cristo, próprio Jesus, né? Quais são os elementos da ceia? O Maico já falou, repete para os irmãos. Quais são os elementos, Maico, da ceia do Senhor? O pão, o vinho, eram os elementos. O pão que tipificava o corpo do Senhor Jesus. E o vinho? E o vinho, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Perfeito. Qual o propósito da celebração da Páscoa? Ela deve ser o quê? A Páscoa, ela sempre... Perdão. A Páscoa é para a saída, né? Da ceia, perdão. Vou repetir. Qual é a importância ali, qual é a característica, qual o propósito da celebração da ceia? Ali, como a gente comentou, e o motivo da gente continuar, né, com esse sacramento hoje, é fazer em memória do sacrifício de Jesus, que perdoou os nossos pecados, e também que ele virá e nos levará, né, nos buscará para transformar os nossos corpos, né, para uma nova vida. Perfeito. Então, é para lembrança perpétua, né, relembrarmos o sacrifício de Jesus, ser um vínculo de comunhão com Deus e com os outros, né, com os irmãos, e fortalecimento e crescimento da fé por meio de Cristo. E quem deve participar da ceia do Senhor?
todos aqueles que são seus discípulos. Né? Então, a igreja participa da ceia do Senhor. Você entendeu que você nasceu de novo, você é um convidado a participar da ceia. Perfeito. E Jesus ainda encerra aquela reunião com os irmãos cantando o hino juntamente com eles. Né? Jesus traz a música para o culto cristão já. Já é o início de uma nova forma ali de cultuar. Glória a Deus. E aí nós vimos que eles vão para o Getsemane, né? Ou para o Monte das Oliveiras. Getsemane quer dizer lugar da prensa. Era o local no Monte das Oliveiras onde o azeite era produzido, né? As olivas ali eram esmagadas. E aí o que acontece ali? Nós vemos Pedro sendo avisado e também Jesus muito triste. Né? Mas vamos falar primeiro no verso 31 de Pedro sendo avisado. O que vocês podem falar aí? Imagina a situação. Pedro andando com o Senhor Jesus durante 3 anos, participando ali dos milagres, de tudo aquilo que Jesus fazia, todo o ensino, ouvindo as palavras do Senhor. E, de repente, porque primeiro o Senhor Jesus havia dito que eles iriam abandoná-lo, diante do que iria ocorrer, e Pedro ali é avisado que iria negar o Senhor. E ali, então, ele vai e fala, Senhor, eu te negar? Senhor, se for preciso, eu vou morrer com o Senhor. Se for preciso, eu vou preso com o Senhor. E ali, então, o Senhor Jesus vai e concretiza, fala com ele, olha, antes que o galo cante por 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E às vezes a gente só fala de Pedro, certo? Porém, no verso 35 diz, olha, Pedro disse, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Acompanharam. Né? Todos disseram a mesma coisa. Nós vamos ver no final do capítulo o que vai acontecer com eles. Né? E com Pedro também. A gente lembra de Marcos, né? No Evangelho de Marcos, depois Jesus disse, ide dizer aos discípulos e a Pedro. Né? Sobrou só para o Pedro, mas os outros também, né? Fizeram a mesma coisa que ele. Isso é interessante. E outro detalhe é que eles tinham, como nós mencionamos anteriormente, tinha acabado de cear. Então, assim, era um momento de comunhão, um momento ali de alegria. Acabaram de cear, cantaram louvores, aí Jesus vem dizendo que eu vou negá-lo. E ali, então, quando ele menciona essas palavras, que ele iria até a morte com o Senhor, nós podemos até colocar como um cristianismo só de palavras. Não, Senhor, eu vou contigo até o final, Senhor, eu vou te servir, Senhor, não importa o que vier. É você confiar, muitas vezes, nas suas forças, porque se o Senhor te deu um alerta, então, quando o Senhor ele traz um alerta para nós temos que dar atenção a isso. Eu tenho minha limitação, cada um de nós temos a nossa limitação. Então, nós temos que ter esse cuidado para não crermos nas nossas forças, não acreditarmos, não, mas eu tenho tanto tempo de igreja, eu estou na caminhada com Jesus há tanto tempo, não, eu não vou me corromper, não vou ser levado por aquilo que o mundo está vivendo. A nossa força, ela vem do Senhor. E mais adiante, aí nós vamos ver como o Senhor ainda desperta eles um pouco mais para atenção, para não serem tentados. Amém. Saindo dessa passagem de Pedro e os apóstolos com Jesus, Jesus convida Pedro, Tiago e João, que são aqui identificados como os 2 filhos de Zebedeu, para irem a um local chamado Getsemane, no Monte das Oliveiras, onde Jesus os convida para acompanhá-lo na oração, certo? E Jesus diz no verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte, e angustia-se. Ou seja, Jesus estava muito angustiado, porque ele já sabia o tamanho da responsabilidade, o peso do pecado que ia cair sobre ele, o sofrimento que ia ser, né, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que todas as enfermidades, toda a maldade, todo pecado iria cair sobre ele. E isso, por a parte de Jesus, homem, era muito pesado. E também a separação do Pai. Isso aí trouxe muita angústia para o Senhor Jesus. Saber que, diante daquela situação que ele iria viver, ele iria se separar do Pai naquele momento. Tanto que nós vemos quando, mais à frente, o próprio Senhor Jesus fala, Deus meu,
por que me desamparaste? Então, ali, nós podemos ver que Jesus, ele, diante dessas palavras que ele falou para esses 3 discípulos, ele abriu o coração para esses 3 discípulos. Ou seja, Jesus chamou esses 3 da soberania dele para que tivesse um pouco mais de intimidade com o Senhor Jesus naquele momento. E ele chama, né, Pablo, chama eles para fica comigo, vigiai comigo, e ele se prostra, ora, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja assim como tu queres. E voltando para os discípulos, os encontra Dormindo. E olha só que interessante, queridos. Deus dá uma instrução, primeiro, né? Jesus ali dá uma instrução para os seus discípulos, que a gente até fala bastante. Eu quero até reforçar a questão do vigiai aqui, porque esse vigiai é um convite para uma autoanálise mesmo, para não ser negligente, para olhar, vigie, olhe para si, da mesma forma que Jesus fez aquela provocação, um de vós há de me trair. Então, traz esse convite, é um convite que a gente faz também para nós e para você que está nos assistindo. Será que estamos vigiando sobre aquilo que é a nossa vida? Vigiando e analisando realmente assim, eu tenho cumprido com a vontade de Deus, e isso é essencial para quê? Não cair em tentação, que já era a instrução que ele estava dando. Aí ele fala pela segunda vez, olha, vigiai e orai comigo, porque já está tudo pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, foi o que você falou, a gente tem que vigiar e orar. E aí ele volta a retirar-se, ora de novo, e fala a mesma coisa. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo novamente, porque seus olhos estavam pesados. E aí ele os deixa novamente, foi orar pela terceira vez e repete as mesmas palavras. Então, quando ele volta, os discípulos dizem, olha, ainda dormis e repousais, esse que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. E o que nós precisamos entender é que essa oração do Senhor Jesus não foi porque ele queria fugir, não foi porque ele estava com medo da cruz, mas essa oração do Senhor Jesus foi para justamente enfrentar aquela situação e também ele ali reafirma o cumprimento da vontade do Pai. Então a oração não foi para fugir, não foi porque o Senhor Jesus estava com medo, mas foi para mostrar para nós que ele estava ali por inteiro. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E serve até mesmo, queridos, para nos mostrar que aquilo foi difícil. Não é porque... É um engano que acontece bastante. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando assim, não, mas Jesus não pode ser comparado, Jesus era Jesus. Jesus, ele se fez homem. Ele se fez homem. Então, ele era literalmente como se ele escolhesse o seguinte, olha, eu vou, todo o meu poder, eu vou separar de quase todo o meu poder para que eu possa sentir assim como um homem sentiria. Então, uma tristeza é uma dor muito grande. É como se a gente estivesse diante de uma situação e ele até viria dizer assim, olha, se tivesse outra oportunidade, eu seguiria, ou melhor, se tivesse outra possibilidade, eu faria essa outra possibilidade. Mas não, o que o Michael nos diz, eu vou adiante. Perfeito. Queria deixar só uma palavra para os irmãos que nos assistem. O nosso exemplo maior é Jesus, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então ele mostra que no momento de grande depressão, que ele estava deprimido ali, triste, angustiado, sabendo da sua morte, ele em nenhum momento ele retrucou, ele foi submisso à vontade do Pai. Ele falou, olha, seja feita a sua vontade. Então, meu irmão, você está passando por uma própria necessidade, entrega-te à vontade do Senhor. Mas como é que você vai fazer isso? Como Jesus fez, você vai orar, porque a oração é que nos capacita. Foi a oração que capacitou Jesus a enfrentar, a ter condição de enfrentar a cruz do Calvário. Foi ali que ele saiu fortalecido. E outro detalhe também, mostrou ali naquele momento, como seus discípulos toda hora estavam cochilando, o abandonando,
que ele ia ser solitário, a sua morte ali ia ser solitária na cruz, não ia ter ninguém para ficar com ele. Né? Ele iria enfrentar a cruz ali, a luta era somente dele, a cruz do Calvário. Sim. Iria ele morrer para nos salvar, louvado seja Cristo. Logo em seguida, quando ele acaba de falar isso, ele fala, olha, eis que o traidor já se aproxima, quando ele está saindo ali do Getsemane, já chega Judas Iscariote, juntamente ali com alguns soldados, né, alguns homens com espadas e porretes, diz a palavra do Senhor, alguns da parte dos principais dos sacerdotes, e ele vai, né, aquele sinal clássico de Judas, ele beija o rosto de Jesus, e ali ele já é preso. Né, acontece, mas mesmo Jesus sendo preso, né, acontece aquela passagem também, aqui não relata que é Pedro, fala só que é um dos discípulos, mas em outros evangelhos fala que é Pedro, que corta a orelha daquele guarda, né? João capítulo 18 relata E dá até o nome de Pedro e o nome do guarda, né, que era o Malco. E depois, né, Jesus restaura ali a orelha. Vocês querem falar alguma coisa da prisão de Jesus? Eu citei alguns pontos, que é primeiro, que a gente já falou, ele decidiu se entregar. É necessário a gente entender quando Deus nos chama para lutar e quando Deus nos chama para aceitar uma situação. Pedro ele não teve aquele discernimento. Até algumas pessoas utilizam esse termo de forma errônea, falando que o cristão ele não pode ter porte de qualquer tipo de arma de defesa. Isso é errado, porque se não pudesse, Jesus já teria repreendido há muito tempo. A questão aqui é só trazendo, por exemplo, uma situação no nosso tempo de hoje. Imagina que você, Aníbal, tem uma situação no seu ambiente de trabalho onde fazem uma conspiração contra você para te prejudicar. E aí a questão, eu vou aceitar essa conspiração, esse dano, e vou seguir a minha vida por outro caminho, ou eu vou confrontar aquilo? Então é o seguinte, o Pedro ele não viu o propósito, ele não entendeu o propósito final, por isso ele lutou. E a gente precisa entender o propósito da nossa vida, senão a gente vai lutar pelo que não deve e vai ser omisso no que não deve. Eu queria só dizer aqui em relação quando Pedro ele tem essa atitude de cortar a orelha ali de Malco, que aquele moço, ele poderia estar até mesmo, porque ele trabalhava ali para o sumo sacerdote, né? Ele era servo do sumo sacerdote. E podemos até imaginar que talvez ele tinha o desejo de ser um sacerdote. E quando a sua orelha ali é cortada, ele teria a partir de então um defeito. E nós sabemos que a lei dizia que um sacerdote ele não podia ter nenhum defeito. Então, o sonho daquele rapaz não poderia ali ser concretizado. E diante de todo aquele cenário, de toda aquela dramatização, Jesus para fazer ali um milagre, para operar uma bênção de restaurar ali a orelha, né, colocar ali no lugar e fazer algo maravilhoso na vida daquele jovem. Diante de toda aquela situação, o Senhor ainda age ali com misericórdia com alguém que veio exatamente para confrontá-lo, porque ele fazia parte de tudo aquilo que estava acontecendo, Malco. E o Senhor Jesus teve misericórdia dele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Logo em seguida, né, quando ele, depois de curar esse soldado, Jesus se entrega, e no último versículo aqui dessa passagem, no verso 56, diz que, então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, não foi somente Pedro, todos o abandonam, e ele vai preso. E a partir do verso 57, Jesus ele é levado perante o Sinédrio, ele é levado para a casa de Caifás, né? Depois também ele é levado para ser julgado, ser interrogado por Herodes, Antipas e por Pilatos. E nesse momento, eu vou relatando algumas coisas, mas se vocês quiserem comentar, vocês fiquem à vontade, né? Ele vai ser agredido, né? Ele vai sofrer espancamento, ele vai ser cuspido, ele vai ser zombado, porque batiam no seu rosto, e muitos diziam, profetiza, profetiza quem está te batendo, né? Então ele assim, ele é humilhado de todas as formas, e depois, nos outros, mais para frente, nós vamos ver o restante do sofrimento de Jesus.
Acontece também que ali ele é interrogado pelo sacerdote se ele era o Messias, e ele responde sim. E isso causa uma ira naquele sacerdote, porque esse sumo sacerdote rasga-lhe as vestes e diz: verdadeiramente esse homem é digno de morte. Ele tem que ser morto. Né? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Só interessante que nessa passagem, pelo menos em 2 momentos, fala que eles não encontraram provas. Verdade. E mandaram trazer testemunhas, não conseguiram testemunhas, e aí conseguiram só 2 testemunhas forjadas ali para que pudessem acusá-lo, né? Verdade, muito bem lembrado. E aí, nós vamos já agora para o final do capítulo, a reta final, no verso 69 em diante, que chama-se Pedro negando Jesus. Quer falar, Maico? Como é que acontece? Pedro estava ali, a palavra fala que ele estava assentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada: tu também estava com Jesus o Galileu. E ali então, a negação ela começa de uma forma sutil, porque ele desconversa sutilmente. Então, isso é um exemplo para nós termos o cuidado. Primeiro que Pedro estava acompanhando de longe toda aquela situação. Então, nós temos que estar atento a isso quando nós temos até mesmo a oportunidade de falar de Jesus e de uma forma sutil nós desconversamos. Nós mudamos de assunto. Pode ser na faculdade, no ambiente de trabalho. Isso pode ser o início de uma negação. Foi o que Pedro começou ali de uma forma sutil. Então, nós temos que estar atento a isso também. É verdade. Outra coisa importante, que Pedro representa cada um de nós. Sim. Né? Todos nós podemos falhar como Pedro falhou, mas se você, meu irmão, você, minha irmã que está nos assistindo, lute, busque na palavra do Senhor, ore, para que você nunca fique na situação de Pedro de negar ao Senhor Jesus. Porque o capítulo acaba de uma forma terrível e dramática, porque no último versículo diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele se arrependeu. Todos aqueles que negam Jesus se arrependem, né? Tem uma desilusão. E eu parando, né, para analisar o texto e faço esse convite, né? Por que Pedro ele negou Jesus? Se Pedro teve tanto tempo ali com Jesus, por que ele negou? E obviamente a gente vê que o motivo é a questão do medo. Sim. E aí pergunta, por que o Pedro ele tem medo? E quando a gente olha isso com mais atenção, é porque Pedro ele conheceu um Jesus pela metade. Ele conheceu um Jesus dentro do arquétipo, né, do estereótipo dele. Porque se ele entendesse realmente que Jesus era o Filho de Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que ressuscitaria ao 3º dia, porque Jesus já havia dito isso, ele não precisaria temer. Então é justamente isso que é uma necessidade que a gente tem que desenvolver dentro de nós. Quem é Jesus para mim? Jesus o cristianismo, ser cristão evangélico é um rótulo, é um estilo de vida que eu adotei. Às vezes a gente pode estar na igreja há 30, 40, 50 anos, sem conhecer realmente esse Cristo, né? E negando ele. Quando a gente nega? Numa situação como o Michael falou, quando você tem medo ali de evangelizar, de ser quem realmente você chamou para ser, quando Deus ele te dá uma instrução e você faz outra. Tem uma frase que me impactou muito, que eu ouvi na semana passada, se você obedecer só a metade do que Deus te pediu para obedecer, você está em desobediência. E Pedro, ele não nega Jesus diante de autoridades. Ele negou Jesus diante de pessoas simples que estavam ali. Então, muitas vezes, não é diante de situações grandes, mas diante de coisas simples, nós podemos ali não vigiar e negar o Senhor Jesus. E Pedro poderia ter ficado feliz quando ele foi identificado como quem que andou com Jesus, que andava com Jesus.
Então, meu irmão, minha irmã, se você está sendo identificado como alguém que anda com Jesus, glorifique ao nome do Senhor. Nós devemos ficar preocupados quando é ao contrário. Quando alguém não percebe que nós temos um testemunho, que nós temos uma vivência diferente, que nós somos cristãos, que nós vivemos o Evangelho, quando não há essa percepção nas pessoas, aí nós devemos ficar preocupados sim. Mas quando você está em qualquer ambiente e alguém aponta e diz, olha, aquele ali é diferente, ele tem um brilho, aquele ali é um servo de Deus, glorifique ao nome do Senhor quando isso acontece. Nossa fé ela deve constranger aos outros e não devemos ser constrangidos por escolher crer em Cristo. Perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que Pedro seja o exemplo, porque ali ele negou, ele falou que nunca ouviu falar, ele praguejou, e lançou praga, falou, sai para lá, eu nunca ouvi falar desse homem. Mas não, nós temos que exaltar, glorificar ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E Deus quer te usar como instrumento. Que Deus possa te abençoar. O capítulo se encerra dessa forma aqui, e na próxima semana estaremos abordando já o penúltimo capítulo de Mateus, que é o capítulo 27. Já convido os irmãos a estudarem a palavra do Senhor, já lerem, para que possamos juntos crescermos assim no conhecimento e na graça do Senhor. Um forte abraço a todos, boa noite, a paz do Senhor.